Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. O nosso assunto de agora é o controle da administração pública. Controle da administração pública. É um assunto bastante tranquilo. O pessoal demoniza o controle da administração, porque é difícil. Não tem nada de difícil. É bem tranquilo, é bastante lógico e está em sintonia com tudo que você já conhece de direito administrativo. Beleza? Então é o seguinte, o controle da administração pública são meios para que o andamento da atividade administrativa esteja em consonância com a lei e com os anseios, a vontade da administração. Tranquilo até aí? O controle ele pode ser feito não só pela própria administração, mas como por outros órgãos. Hoje não. Isso desde John Locke, de Montesquieu, que com o surgimento da tripartição dos poderes, nós temos um sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos, em que os três poderes, independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário, têm possibilidade de interferência nos limites traçados pela Constituição Federal para fiscalizar, para fazer com que haja um bom andamento de acordo com a Constituição e com as leis de cada um dos poderes. Nós estamos tratando da administração pública, do direito administrativo. Na administração pública, a atividade é essencialmente, mas não exclusivamente, dentro do Poder Executivo, correto? A atividade do Executivo é praticamente coincidente com a atividade administrativa. Mas nós temos ainda o Legislativo e o Judiciário, cada um com as suas funções típicas, mas que também exercem função administrativa. Então, nesse âmbito, nós temos os poderes todos com a possibilidade de, em algum grau, promover a fiscalização do bom andamento dos trabalhos administrativos do outro. Então, o Executivo, essência da administração pública, pratica os atos da administração, executam a função administrativa com a finalidade de vir a promover a busca, o alcance, o atingimento das metas estabelecidas pela função política e, nesse caminho, também os outros poderes praticam e o Poder Executivo sofre ingerência do Poder Legislativo, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, por meio de um controle constitucionalmente estabelecido, pode sofrer influência, pode sofrer controle diretamente pelo Poder Judiciário, por meio da submissão ao Poder Judiciário de uma ação judicial que venha a apreciar uma ilegalidade eventualmente estabelecida no âmbito da administração pública, e a própria administração pública, vinculada que é ao princípio da legalidade, tem que verificar se o andamento do trabalho dela está correto. Se tudo que ela está fazendo está observando os ditames legais. Se não, ela mesma vai promover o próprio controle. Ela vai fazer o autocontrole da sua atividade, dos seus atos, de tudo que ela estiver fazendo ali. Beleza? Essa é a essência do controle administrativo, do controle da administração. O controle da administração, portanto, é a verificação da correção e da, em algumas hipóteses, conveniência ou oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração pública, tanto pelo Poder Legislativo, como pelo Poder Executivo, como pelo Poder Judiciário, nos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Tranquilo? É isso que nós vamos estudar. Tá. Fundamentos do controle. Fundamentos do controle da administração pública. Primeiro, princípios. Princípios. Vou destacar, não são os únicos, tá? De maneira alguma. Mas vou destacar dois. Princípio da legalidade, isso mesmo. Legalidade. Princípio da finalidade pública, do interesse público, supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Princípio da finalidade pública. Na verdade mesmo, os autores indicam que o controle da administração tem natureza jurídica. Natureza jurídica. O que é isso para o direito? Natureza jurídica é você fazer essa pergunta. O que é o controle administrativo para o direito? O controle administrativo para o direito é um princípio. Princípio administrativo. Que envolve autotutela, que é a possibilidade da própria administração pública rever os seus atos ilegais ou
que não estejam mais oportunos ou convenientes, de tutela do poder da pessoa jurídica de direito público da administração direta sobre as entidades da administração indireta, o princípio de inafastabilidade da jurisdição em relação à apreciação das questões de legalidade da administração pública. Então nós temos aqui o José dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, atribuindo a natureza jurídica do controle da administração à natureza de princípio administrativo. O controle da administração não só decorre de princípios administrativos, mas é um próprio princípio da administração. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Espécies de controle, que seria melhor aqui dizer que é uma classificação do controle da administração. Como que se dá? Quais são as possibilidades de divisão do controle da administração pública? Quanto ao órgão, quanto à origem, pode ser administrativo, quando a própria entidade da administração promove o seu autocontrole, princípio da autotutela, controle administrativo. Controle legislativo. A Constituição Federal estabelece, lá no artigo 70 e seguintes, que dentre as funções precípuas do Poder Legislativo, além da própria confecção das leis, da fábrica de leis, é a função de fiscalização dos demais poderes. E ele coloca lá o Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então o Legislativo promove, nos termos da Constituição Federal, a fiscalização, que nada mais é do que controle também da administração pública. Também da administração pública. E por fim, controle pode ser judicial. Controle judicial decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que permite que qualquer um que esteja sofrendo uma lesão ou na iminência de sofrer uma lesão, leve a sua lesão ao Poder Judiciário e que o Judiciário resolva aquilo para ele. No caso dos atos administrativos, da administração pública, nós temos a limitação da independência e autonomia dos poderes. Então, o Poder Judiciário não pode interferir na esfera de autonomia do Poder Executivo ou, eventualmente, de um ato administrativo, propriamente dito, praticado pelo Legislativo. Nessa hipótese, o Judiciário só pode rever, só pode analisar as questões de legalidade, questões de legalidade. O Judiciário não adentra ao mérito do ato administrativo, não verifica situações de conveniência e oportunidade. Beleza? Que, quanto ao órgão, pode ser administrativo, legislativo ou judicial. Quanto ao momento do controle. O controle administrativo pode ser prévio. O que significa que é prévio? Ele tem por objetivo prevenir, prevenção de irregularidades, ilegalidades, Exemplo de controle prévio. Uma licença ambiental, por exemplo. A licença ambiental é uma atividade administrativa relativa à matéria ambiental, em que a pessoa que tenha, por exemplo, o exercício de uma atividade potencialmente poluidora, ela precisa apresentar um estudo de impacto ambiental para que venha a obter a licença prévia ambiental. Então, antes de iniciar a construção do empreendimento que venha a ser potencialmente poluidor, o cara tem que obter uma licença e demonstrar lá uma série de requisitos, de que ele esteja cumprindo uma série de requisitos para poder vir a funcionar o empreendimento dele. Nessa hipótese, o controle da administração pública, ao exigir uma licença prévia, é preventivo, é prévio. Estamos tentando aqui minimizar a possibilidade de dano ao meio ambiente, por meio de um controle administrativo, controle da administração. Beleza? Prévio. O controle pode ser também concomitante. Quando que é um controle concomitante? Vamos colocar aqui, durante a prática do ato. Exemplo. Vamos imaginar, estamos lá na Procuradoria da Fazenda Nacional de Cascavel, meu local de trabalho. E lá a gente precisa, para o bom andamento dos trabalhos, de materiais de expediente, materiais de limpeza,
Coisas de consumo do dia a dia. Então tem que comprar detergente, tem que comprar papel higiênico, tem que comprar papel toalha, tem que comprar papel sulfite para impressão das petições, tudo isso por meio de uma licitação. Tá, a licitação já foi feita, a empresa já ganhou e está procedendo o fornecimento dessas mercadorias para a Procuradoria da Fazenda Nacional de Cascavel. Beleza? Aí nós temos um fiscal desse contrato. Um cara que ele recebe a função de fiscal do contrato e vai verificar durante a execução do ato, a regularidade dessa prestação, a regularidade desse fornecimento. Então toda vez que o cara for entregar papel higiênico lá, o fiscal do contrato vai, cara crachá. Quantos papel higiênicos você falou que ia entregar? 50 mil. Ah, mas que só tem 45. E da sua nota 5, não, então não vou receber. Controle concomitante, enquanto a situação está acontecendo, enquanto está sendo praticado o ato, ainda está na vigência desse contrato realizado por meio da licitação, o controle está sendo feito. Ah, verificou uma irregularidade? Essa irregularidade vai ser reportada para a autoridade competente, que, se for o caso, vai sustar, vai suspender, vai rescindir esse contrato. Beleza? Concomitante. E ele pode ser um controle posterior. Controle posterior ou repressivo. Não tenho espaço aqui, vou puxar uma flecha um pouco mais para baixo, né? Controle posterior, verificado um ato que já foi praticado após a prática do ato. O ato já foi praticado, só que agora verificou-se que o ato era ilegal. Veja bem a situação. Então imagine que tenham sido concedidas férias a um servidor que ainda não tinha preenchido o período aquisitivo de férias. E no primeiro dia após o cara sair de férias, o ato já praticado, alguém se deu conta de que a cagada estava feita e reportou e foi feito o controle desse ato administrativo. Esse controle pode gerar, vamos colocar aqui, 3 consequências, né? Talvez até mais, vamos ver aqui. Primeiro, nesse caso que eu dei de exemplo, o ato é ilegal e não tem como convalidar esse ato, porque o pressuposto, de fato, não ocorreu. Então, primeira situação, permite a anulação. A anulação é porque o ato é ilegal. O ato é ilegal. Segunda situação, poderia haver a correção do ato. Correção do ato. Desde que fosse uma situação que fosse passível de ser corrigida, poderia ter sido feita. E, além disso, a convalidação. Convalidação, que, como você já sabe, a convalidação do ato, a convalidação retroage à data da prática do ato. Então não seria uma mera correção. A correção, a partir da correção, aquilo seria válido. Na convalidação, que seria em caso de vício de competência ou de forma, mas não em qualquer caso de vício de competência ou de forma, mas em algumas hipóteses, seria possível a convalidação com efeitos retroativos, com efeitos ex tunc. E se tratando de ato discricionário, o ato poderia ser revogado. Revogado o ato discricionário. Revogado. Beleza? Então, depois de praticado o ato, não é prévio, não é concomitante, já está praticado o ato e vai ser feito um controle sobre a legalidade desse ato. Legalidade ou conveniência, no caso dos discricionários. Perdão, deu uma engasopada aqui. Legalidade ou oportunidade de conveniência, no caso dos discricionários. Sendo o caso de legalidade, ele pode ser anulado, sendo ilegal, ele pode ser corrigido ou ele pode ser convalidado, nas hipóteses permitidas. Além disso, caso se trate de um ato discricionário, ele pode ser revogado por questões de oportunidade e de conveniência. Beleza? Quanto à origem do controle, ele pode ser um controle interno ou um controle externo. Controle interno ou controle externo. O nome já permite tirar algumas conclusões. E o controle interno é aquele realizado dentro da mesma estrutura orgânica. Como assim? Controle interno dentro
da mesma estrutura orgânica significa que dentro da mesma cadeia de órgãos. Então vamos colocar aqui, ó, a Presidência da República, vamos colocar aqui os ministérios, vamos colocar aqui superintendências, vamos colocar aqui os departamentos, e assim vai. Isso, a grosso modo, é uma estrutura, uma mesma estrutura orgânica, organizada de maneira hierarquizada. Então, o controle interno, ele se dá dentro do mesmo poder. Veja que eu comecei com o presidente da República aqui para demonstrar que isso é o poder executivo. Dentro do mesmo poder, em relação à mesma cadeia de órgãos. Então, quem praticou o ato? Foi o departamento aqui da ponta? O controle interno vai ser exercido por algum dos outros órgãos dentro da mesma estrutura e dentro do mesmo poder. Dentro da mesma estrutura e dentro do mesmo poder. Então, não é controle realizado do judiciário sobre o executivo, não é controle realizado do legislativo sobre o executivo, não é controle do executivo sobre ninguém. É um controle dentro sempre ou do poder executivo, sempre dentro do poder legislativo ou sempre dentro do poder judiciário, de acordo com a sua estrutura orgânica, a sua forma hierarquizada de organização. Beleza? Controle interno. Tudo dentro da mesma estrutura. Já o controle externo pode se dar de duas formas. Primeiro, entre os poderes. Exemplo, o controle de atos do poder executivo pelo legislativo. Nós temos lá no 49 da Constituição Federal as matérias de atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Dentre elas, por exemplo, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a viajar em viagens que sejam acima de 15 dias. Nessa hipótese, é uma autorização, no caso, um controle externo prévio em relação a um ato do Poder Executivo. Por quê? Um poder realizando um controle sobre um ato praticado por outro poder. Primeira hipótese, entre poderes distintos. Segunda situação, a segunda situação diz respeito ao controle entre a administração direta e a administração e entidades da administração indireta. Veja bem, quando eu estou falando de controle interno, eu estou falando de hierarquia. Aqui está todo mundo amarrado hierarquicamente. A minha superintendência, que é hierarquicamente superior ao departamento, o ministro de Estado é superior à superintendência e o presidente da República é superior ao ministro. Isso nós estamos numa ordem hierárquica. Ao falar de controle externo e de administração pública direta e entidades, pessoas jurídicas da administração pública indireta, esse vínculo que ficou aqui no meio entre elas, não é de hierarquia, nem de subordinação, é de vinculação. E nas hipóteses previstas em lei, nós temos a possibilidade de um controle da administração direta sobre as entidades da administração indireta. Nas situações previstas em lei, nós temos a possibilidade da pessoa jurídica de direito público, integrante da administração direta, o ente político, União, Estado, DF, município, realizar um controle sobre as entidades da administração indireta. Trata-se do princípio da tutela. Esse caso, administração direta sobre administração indireta, também é uma hipótese de controle externo. Então, interno, tudo dentro do mesmo poder, tudo dentro da mesma estrutura orgânica bonitinha. Externo, entre poderes distintos, judiciário sobre executivo, por exemplo, e entre a administração direta e a administração indireta. Beleza? Quanto à natureza do controle, esse controle pode ter alguns objetos. Antes disso, quando eu tratei lá do controle em relação
ao órgão, à origem, eu falei do administrativo, do judicial e do legislativo. Tem gente que acrescenta aqui nessas divisões o controle particular. Controle particular. Isso é uma inovação trazida pela Constituição Federal de 88, que ampliou bastante o espectro de fiscalização de controle em relação aos atos da administração. E com isso a gente tem um controle individual, um controle pessoal, um controle particular sobre os atos da administração em geral. Só que esse controle particular é óbvio que não é o próprio particular indo lá e anulando um ato, não é o próprio particular indo lá e autorizando uma determinada situação, não é o particular indo lá e vistando um outro ato administrativo. Esse controle particular tem que ser visto sob a ótica que a Constituição Federal conferiu, que é permitir ao particular promover as representações, as denúncias, a participação popular tão característica do Estado Democrático de Direito. Então, o particular pode participar colaborando com os órgãos de fiscalização. Sejam esses órgãos aqui que nós estamos tratando, administrativo, judicial e legislativo, como o que está inserido também no controle administrativo, mas sobre um outro viés do próprio Ministério Público. Então, o Ministério Público assume um papel bastante importante no controle da administração pública atualmente. Beleza? Só essa observação em relação ao controle pessoal que traz e é uma inovação da Constituição Federal de 88. Seguindo então, quanto à natureza do controle, ele pode se dar em relação a vícios não, né? Porque o ato pode ser confirmado. Naquela situação que eu falei aqui das confirmação, não tinha confirmação, não, eu coloquei me fugiu, pô. Coloquei a anulação, a convalidação, a correção, esqueci de colocar a confirmação. O ato pode ser fiscalizado, pode ser controlado, pode ser submetido a uma análise e ser confirmado. Então, por isso, o primeiro aspecto que nós vamos tratar aqui é o da legalidade, não necessariamente da ilegalidade. Nós vamos simplesmente realizar o controle da legalidade. Estando legal, o ato prossegue incólume, segue bonitinho. Tá? Primeiro aspecto, então, quanto à natureza, verifica-se o aspecto de legalidade do ato. Quem pode promover o controle da legalidade do ato? Própria administração, nos termos da súmula 473 do STF, que trata como expressão clara do princípio da tutela. Em alguns casos não, o poder do controle legislativo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, TCU, junto com o TCU, tá? Não é que é o legislativo só por meio do TCU. É auxiliado pelo TCU, em que o TCU, por exemplo, verificando a ilegalidade de um ato, ele vai tomar uma providência, vai notificar o cara para se explicar em relação àquele ato. Se nada fizer, ele vai sustar o andamento do ato administrativo legal, controle de legalidade. E por fim, o mais amplo controle de legalidade que temos hoje, o controle judicial. Aqui todo mundo pode verificar a legalidade do ato. Tanto o controle administrativo, como o controle legislativo, como o controle judicial. Uma ação judicial é óbvio, tá? Isso tem que ser óbvio na sua cabeça. Um dos princípios da jurisdição, que é o poder dado aos juízes, é a inércia. Tá? Isso tem que estar bem claro na sua cabeça. É a inércia. Então o juiz, ele não vai de ofício tomar nenhuma providência em relação a um ato que está rolando da administração pública lá, diferentemente do TCU, por exemplo, que vai sim fiscalizar e vai ter iniciativa, proatividade. O judiciário não tem proatividade nesses casos. Tá? Aliás, em nenhum caso que lhe é submetido. O judiciário tem inércia. O juiz fica parado e alguém tem que provocar a sua jurisdição. Alguém tem que provocar a sua ação. Isso é provocado por meio de uma ação judicial. Tá? Então, o controle de legalidade é realizado pelo Poder Judiciário, sim, mas não de ofício. Não é o juiz que vai promover uma fiscalização, um controle. Alguém tem que provocar a jurisdição. Seja por qualquer meio que necessário, possível para isso. Seja por meio de uma ação normal, ordinária, seja por meio de um mandado de segurança, uma ação civil pública, uma ação popular. Qualquer meio legalmente previsto. Beleza? E nós temos ainda o controle de mérito. O controle de mérito é um controle de conveniência e oportunidade.
e oportunidade. Aqui, o controle é muito mais restrito, tá? O controle de conveniência e oportunidade é feito pela própria administração pública de maneira precípua. O judiciário, por exemplo, não pode se imiscuir, o judiciário não pode se imiscuir no dever, na prerrogativa, no campo de atuação do executivo. Então, quem tem competência constitucional para definir se uma medida é conveniente, se uma medida é oportuna nos limites traçados pela lei, é o próprio executivo, é o próprio administrador. Então, nessa hipótese, o judiciário não pode intervir. Temos vozes, temos doutrinadores que defendem que o legislativo, em alguma maneira, interfere no mérito do ato administrativo. O legislativo, de algumas maneiras, interfere no mérito do ato administrativo ao realizar, por exemplo, o controle da observância das metas e diretrizes traçadas nas leis orçamentárias, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Então, nós temos algumas situações previstas lá nos 70 seguintes que, segundo a doutrina, são controle de mérito da administração. Se você estudou o ato administrativo discricionário, lá estava falando que não há controle fora da administração pública, isso é uma afirmação válida, mas temos que saber dos temperamentos promovidos por meio, de acordo com o entendimento da doutrina, melhor dizendo, em relação ao poder legislativo, que poderia, alguma medida, interferir no mérito do ato administrativo. Tranquilo? É isso aí. Esse foi o início da nossa aula sobre o controle da administração e nós vimos as principais classificações sobre o tema. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.